Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos dar continuidade no assunto sobre matrizes, na nossa aula de número 46, a parte 2. Então vamos lá começar a aula porque eu deixei um desafio para você. Vamos ver se você fez e se fez do jeito que eu vou apresentar aqui hoje. Então, nós estamos aqui mais uma vez falando sobre matriz. Para a gente declarar as matrizes, né? Aqui o nome da variável, então você vai dar o nome da sua variável, 2 pontos, a palavra reservada vetor, e vai falar quantas linhas por quantas colunas. O primeiro range aqui é o número de linhas e o número de colunas, lembrando que cada linguagem usa a sua forma de declaração. O Visual aceita você começar com o índice 1, mas normalmente começamos com o índice 0. E a dimensão de uma matriz é o número de linhas vezes o número de colunas. Quantos elementos eu consigo guardar dentro da matriz? E o tipo da matriz, então, de inteiros, aqui uma matriz quadrada de 2 linhas por 2 colunas, de real, e aqui matriz de caractere. Nós já vimos isso na aula anterior. Lembrando que este primeiro intervalo aqui diz respeito ao número de linhas e este segundo intervalo, então, o número de colunas, separado por vírgula e entre colchetes. Aqui nós já vimos que matriz trabalha com 2 índices, a matriz bidimensional, e nós temos o índice para o número de linhas e o índice para o número de colunas. Então, nós temos aqui linha 0 com coluna 0, nós temos o valor 2. Nós temos sempre que ter referência do número da linha pelo número da coluna para a gente conseguir acessar os elementos, os valores que estarão armazenados nessa estrutura de dados do tipo matriz. Eu deixei para vocês aqui um desafio, que nós já vimos esse exemplo na aula de número 43, que era o exercício de número 2 na aula, que era para fazer um algoritmo para ler 5 nomes de alunos, a nota 1 e nota 2 de cada um deles, calcular a média de cada aluno e a média total desses alunos e apresentar esses dados na tela. E aí, na aula anterior, eu deixei como desafio para a gente usar matriz. Como que nós vamos fazer? Bom, primeiro que eu não posso guardar dentro de uma matriz nomes e notas, porque são tipos de dados diferentes. Nomes nós utilizamos caractere, notas nós vamos utilizar do tipo real. Então, nós vamos, e lembrando que tanto vetor quanto matriz, eles são homogêneos, então eu não posso ter tipos de dados misturados, né? Se é matriz de inteiros, só vai ter números inteiros e assim por diante. Igual também com o vetor. Então, eu fiz esse esquema aqui, onde eu vou usar um vetor para guardar os nomes, que vai ser um vetor de caracteres, e uma matriz do tipo real, que armazena os números com casas decimais, e nós vamos ter a correspondência de vetor e matriz, nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui no meu vetor, no índice 0, tem o nome Maria, e a Maria, ela tem, então, as notas 8,5 e 9, onde cada coluna representa a nota 1, nota 2, e cada linha na minha matriz vai representar o meu aluno, o nome do meu aluno que está cadastrado, que está armazenado dentro desse meu vetor. Então, nós vamos utilizar, eu vou fazer a entrada de dados, pedir o nome e a nota da Maria, a primeira nota 1 e nota 2. Depois, o José, pedir nota 1 e nota 2 e assim por diante.
Existe, lógico, mais do que uma forma de resolver esse exercício, usando o vetor e a matriz, como eu quero calcular a média de cada um deles. Eu poderia entrar com mais uma coluna aqui, então na coluna de índice 2, eu já iria fazendo pegando as notas e calculando essas notas e guardando numa outra coluna aqui. É uma outra solução. Eu não vou fazer dessa forma, mas aí depois você pode fazer dessa segunda forma, como eu falei para você. E aqui então nós temos a correspondência do nome com a coluna, as linhas e colunas na nossa matriz aqui. Então, agora já estou com o Visualg aberto. Vou salvar o nome aqui, matriz underline EX underline 03. Vou salvar na minha área de trabalho para depois eu subir para o GitHub. Vamos aqui então ver as declarações. Eu vou declarar então o meu vet underline nomes. Em boas práticas de programação, o que se usa são os nomes das nossas variáveis. Normalmente nós colocamos no singular. Como vetor e matriz são coleção de dados, ou seja, dentro de uma variável eu consigo armazenar mais do que um dado, que é o tipo vetor, o tipo matriz, então nós colocamos o nome dessas variáveis no plural, tá? Então, vetor, nós vamos ter de 0 até 4, nós temos 5 elementos de caractere. Depois nós vamos ter a nossa mat notas. Não precisaria colocar esse prefixo vet, mat, poderia só ter colocado nomes, notas, não teria problema nenhum, tá ok? Eu estou usando dessa forma que fica mais fácil quando você vê esses nomes, mas não necessariamente você precisa colocar assim. Então, vetor, de quantas linhas? Nós vamos ter de 0 até 4, né? O índice de 0 até 4, nós temos 5, e de 0 até 1, então 0, 1, tenho 2 colunas. Como eu falei, você pode declarar com 3 colunas e colocar o cálculo da média na terceira coluna. Então, D real. Vou declarar aqui também as variáveis I e J, que é do tipo inteiro, para fazer, para percorrer, né, iterar a nossa matriz e iterar o nosso vetor. Então, são os nossos índices. Vou declarar uma variável média, que é para fazer o cálculo da média individual. Então, média real, e vou colocar uma média underline geral, e onde eu vou somando a média de cada aluno e guardando dentro dessa média geral. Então, também é do tipo real. Só voltando um pouquinho aqui no slide para ficar um pouco mais claro do que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui, quando eu estou o índice I, que vai percorrer as linhas, então no índice I, no laço, que eu vou fazer um laço usando o I, o laço para fazer as linhas, eu já vou guardar o nome na variável vetor. E depois, no J, que a gente vai ter I, J, para a coluna, aí a gente vai guardar as notas dos nossos alunos. Por isso que nós temos aqui, então, vou trabalhar com essas duas variáveis, o I e o J, a variável I e a variável J, para a gente usar como o índice. Então, aqui nós vamos fazer a entrada de dados. Deixa eu dar um recuo aqui, para
e de 0 até 4. Por que até 4, Cida? Passa, deixa eu fazer um fim para aqui antes de falar. Por quê? Porque eu preciso percorrer a linha, percorrer o meu vetor, percorrer a linha. Então, eu vou ter 5 elementos e 5 linhas, ou 5 índices para o meu vetor, né? 5 posições no meu vetor, que vou utilizar com o meu laço, ou a variável i. Então, vai de 0 até 4. E aqui nós temos para j de 0 até 1, passa, e vamos colocar um fim para aqui. Fim para. Então, veja bem uma coisa. Se eu fosse fazer só o vetor, não teria essa parte interna aqui, e a cada iteração a gente ia pedindo o nome do nosso aluno. Então, vou colocar aqui, escreva L, para digitar o nome, né? Escreva L, nome, 2 pontos, e leia o meu vet underline nomes no índice i. Ok? Tudo bem? Então, aqui nós estamos iterando o vetor, e para a gente pegar as notas, nós vamos escrever dentro desse segundo laço de repetição aqui. Estou até fazendo dando uns enter aqui, dando espaço para ficar melhor visível para vocês. Vou dar um recuo um pouquinho mais aqui, para a gente ver que eu estou lendo aqui, então, o meu nome, li o nome. Agora, dentro do laço J, quando a gente pega a coluna, porque a linha já estamos pegando, né, para a matriz, a linha nós já estamos pegando no índice i, na variável i. Então, aqui, escreva L, vou colocar aqui, ó, notas, 2 pontos, e aqui vamos fazer um leia mate underline notas no índice i, que é a minha linha, vírgula, no índice j, que é a minha coluna. Então, nós temos, trazer um pouquinho de zoom aqui para você. Nós temos aqui, então, eu vou pegar as notas. Primeiro eu pego o nome, usando a minha variável i, o meu laço com a variável i, e para iterar a minha matriz, linha e coluna, i, vírgula, j. Tudo bem? Então, vamos fazer um teste aqui, deixa eu salvar, e vamos começar a digitar esses valores aqui. Executando. Aqui. Então, o nome, o primeiro nome era a Maria. Deixa eu pegar as notas da Maria aqui. Deixa eu colocar na tela, na outra tela aqui para mim. Espera lá. Então, vamos ver aqui. Então, a nota da Maria é 8,5 e 9. Agora, nós temos o José. E as notas do José é nota 6 e nota 10. Pedro, nota 5,5 e 2. Agora, Ana. A Ana nós temos nota 6 e 6. E Beatriz, nota 4 e 2. Bom, então vamos ver como que ficou armazenado aqui no nosso mapa de memória, aqui na nossa área de memória. Então veja que nós temos, vou aumentar um pouquinho aqui. Veja que eu tenho o vetor no índice 0, Maria, e eu tenho aqui a minha matriz no índice 0, coluna 0,
8,5 e no índice 0, coluna 1, tem o valor 9, que é da Maria. Depois, quando a gente tem aqui a linha 1, vai ser do José e assim por diante. Então, nós agora vamos iterar, ou seja, nós vamos agora fazer os nossos cálculos e a nossa saída de dados. Então, espero que esteja ficando claro aqui no nosso exemplo, tá? Esse problema aqui, esse algoritmo, ele já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Um pouquinho mais que a gente tem que prestar atenção para entender direitinho. Então, saída de dados e o cálculo, né, que nós vamos fazer. Então, para ir de 0 até 4, passa, colocar o fim para aqui, e vamos colocar o nosso outro para J de 0 até 1, passa. E se você tiver dúvidas nesses exemplos, nesses exercícios, deixa nos comentários das aulas, não se esqueça disso, né? Se você está conseguindo fazer, se não está conseguindo fazer, deixa aqui no comentário se tiver alguma dúvida para eu responder para você. E aqui o meu fim para. Então, veja bem, tudo o que tiver aqui dentro desse outro intervalo aqui, ó, na linha 29 e na linha 34, é do meu laço com o índice I. E tudo que tiver dentro aqui do J, eu tenho somente, aqui vou iterar dentro dele. Então, tanto na linha 29 quanto na linha 34, pertencem ao meu laço com o I, meu laço externo, tá certo? Então, aqui e aqui, essa região pertence. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou colocar, como nós colocamos aqui, ó, escreva nome. Não vou colocar aqui em cima. Aqui eu tinha que primeiro falar para você, escreve o nome, para depois fazer a entrada das notas. Aqui, olha, eu vou colocar dentro desse, então, depois do laço interno, eu vou colocar quem? Escreva L, vou colocar aqui o nome do aluno, tá ok? Agora, vamos trabalhar aqui dentro desse laço aqui. Dentro desse laço aqui, eu vou pedir para escreva L. Aliás, vamos fazer diferente. Primeiro eu quero apresentar o nome, né? Então, Ctrl X. Vamos voltar aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Escreva nome. Então, vou apresentar aqui o nome. E aqui, escreva L. Vou colocar assim, ó. Notas, né? Notas, 2 pontos. E aí, a gente vai apresentar as notas. Bom, para eu escrever o nome, eu vou colocar aqui aonde que está armazenado os nomes. Então, o nome aqui está armazenado no meu VET nomes, no índice I. Tudo bem? Então, estou lendo o nome e vou escrever aqui. Então, dentro deste laço, dentro do laço I. Aqui, eu vou escrever notas. Onde que estão as notas? As minhas notas estão na minha mat underline notas, no índice I, vírgula, J. A mesma coisa que a gente fez para a gente, quando nós lemos, aqui, ó, mat, no índice IJ, nós vamos acessar o índice IJ, a mesma coisa aqui. Então, veja aqui, vou escrever o nome, vou escrever a nota 1 e a nota 2 do nosso primeiro nome que tem aqui. Nisso, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer assim, olha, média, que foi a primeira variável que eu declarei para fazer a média de cada um dos alunos. Média vai receber o quê? Média mais mat
notas no índice I, vírgula J. Então, vou pegar a primeira nota, depois a segunda nota, porque o J vai pegar pelas colunas. Então, J no índice 0 vai pegar a nota 1, J no índice 1 vai pegar a nota 2. Vou somar em média. Só estou somando, ainda não estou calculando a média aqui. Depois que terminou de percorrer as colunas aqui, ó, neste laço de repetição, eu volto para o meu laço de repetição externo. Por quê? Aqui eu vou fazer assim, olha, média vai receber o que eu tenho dentro de média mesmo, dividido por 2. Se eu tenho duas notas, tenho que dividir por 2, certo? E aí nós vamos fazer um escreva L, vamos colocar aqui média, 2 pontos, vírgula, essa variável média, tá ok? Agora, o que eu preciso fazer? Quando o meu laço de repetição for para a nossa linha 1, eu vou ler, eu já li, né? Vou pegar as notas de quem está no índice 1, da linha 1. E para isso, eu tenho que limpar essa variável média, porque senão ela vai ficar acumulando a cada linha. E aí, não é isso que a gente quer. Então, média vai receber 0, ok? Antes de média receber 0, peraí, antes disso, nós vamos fazer assim, olha, média geral recebe média geral mais média, ok? Então, aqui eu declarei como média geral, então média geral vai receber média geral mais média, para ir acumulando, fazendo o somatório de cada média de cada aluno. Então, dá uma olhadinha como está ficando esse algoritmo para a gente fazer a saída de dados e para entender cada uma dessas partes que eu fiz, o que pertence ao meu laço externo e o que pertence ao meu laço interno. Vamos executar o nosso algoritmo agora para ver, o nosso programa aqui para ver se está tudo corretamente. Então, o primeiro nome é Maria. Maria tem nota 8,5 e 9. Depois nós temos o José. José tem média 6 e 10. Depois nós temos o Pedro. Pedro tem nota 5,5 e 2. A Ana. Ana, 6 e 6. E depois a Beatriz, 4 e 2. E aqui nós temos o resultado. Vamos ver se está correto o que a gente apresentou aqui. Então, eu estou apresentando aqui. Nome, Maria, nota 8,5 e 9, média 8,75. Depois tem o José, deixa eu dar um zoom, ficar um pouquinho melhor. Tem o José, ele tem a nota 6, a nota 10 e média 8. O Pedro tem média 5,5, 2 e 3,75, a média 3,75 e assim por diante. Então, nós temos aqui, faltou dar o print da média total, né? Então, vamos fazer isso agora, apresentar a média total. Depois do nosso laço de repetição aqui, então, depois dos 2 laços de repetição, quando terminar aqui, nós vamos, então, apresentar aqui escreva. Primeiro, antes disso, vamos só para ficar mais claro, tá? Média geral vai receber o que eu tenho em média geral dividido por 5, né? Nós temos 5 alunos, porque a nossa média geral aqui,
quando nós executamos o programa, ela ficou valor 29,5, igual está apresentando aqui, mas nós não demos esse print. Aí eu tenho, porque a gente só foi somando, né? E também não apresentamos essa saída. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa média geral, dividir por 5, vou guardar dentro dela mesmo para apresentar na saída, então. Então, aqui, escreva L, média geral, dois pontos, vírgula, média geral. Agora eu vou executar o algoritmo novamente, mas eu vou trazer só o finalzinho da execução. Vou dar uma edição aqui para trazer só o finalzinho. Então, executei novamente, corrigi aqui que eu tinha errado o nome da variável, estava MEIDA, e é média, né? Média geral. E nós temos aqui, então, o final, o resultado final do algoritmo. Fiz as entradas de dado novamente, né? Eu cortei esse pedaço que é para não ficar digitando novamente, né? Aqui, transmitindo, né? E aqui, então, eu tenho o resultado de cada um deles. Maria tem 8,5, 9, vai dar média 8,75 e assim por diante. E a média geral, tenho aqui 5,9. Eu fiz também esse exemplo para conferir, eu fiz no Excel, e eu trago aqui para vocês. Então, vejam que a Maria, e aqui a gente tem nota 1, nota 2, poderíamos ter feito essa outra coluna aqui, igual eu estou fazendo no Excel. Então, nós temos o cálculo da média de cada um deles, e aqui nós temos a média geral da turma. Ou seja, vou somar esses 5 valores aqui e dividir por 5, porque eu quero não a soma, eu quero sim a média deles, né? A média de cada um dos alunos. Então, eu trouxe aqui para o Excel para conferir se o meu algoritmo estava trazendo o resultado correto. Então, essa aula ou esse exemplo, ele já foi mais, um pouco mais complexo, né? Um pouco mais, assim, diria, um pouquinho mais rebuscado, né? E onde a gente teve mais processos e tivemos que trabalhar dentro de 2 laços de repetição. Eu trouxe dessa forma essa implementação para você. E você pode fazer uma implementação com uma coluna a mais, como eu falei, igual eu mostrei como eu fiz ali no Excel para conferir os dados se estavam corretos. Espero que você tenha gostado, que esteja gostando das aulas do curso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva, compartilhe o link do canal e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigada e até lá!